Uma boa noite a todos os irmãos do nosso Fonte de Luz. Com muita alegria que nós hoje estamos aqui para realizar mais um trabalho de exposição doutrinária. Agora, nesse momento em que nós estamos com palestras online, né, onde nós estamos hoje tendo a grata alegria de inaugurarmos, né, iniciarmos o nosso canal no YouTube. Então, nós agradecemos a Deus esse momento que é muito importante para o Fonte, que é a primeira palestra que nós vamos realizar online. Então, nós vamos, dando início ao nosso trabalho, fazermos a nossa oração, né? Aqueles que ainda não me conhecem, né? Eu sou a Jocelaine Luongo, trabalhadora do Fonte de Luz. Então, nós trabalhamos na exposição doutrinária já faz algum tempo, e nós vamos então dar início à exposição doutrinária dessa noite. Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, ela vai nos falar, no final deste livro, um belíssimo poema sobre o amor, que diz assim: desamado se deve amar, perseguido é preciso amar, odiado torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem pelo amor. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompem as couraças e os anéis que envolvem o corpo, e o espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as dores morais. O amor proporciona a paz. O amor é estímulo permanente. Somente, portanto, através do amor é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, transformando as aspirações em realidades, que movimenta na direção do bem geral. O amor de plenitude é, portanto, o momento culminante do ato de amar. Desse modo, através do amor, imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto, feliz. Então, nesse momento, nós convidamos a todos para que venhamos a nos unir em vibrações de amor, de paz, de alegria, por mais uma noite de encontro, por mais uma noite que nos encontramos realizando o trabalho de exposição doutrinária, onde queremos alcançar todos os corações que nos assistem, onde nós queremos, Senhor, agradecer pela oportunidade bendita que nos dás de, neste momento, levarmos Jesus, a sua trajetória, os seus ensinamentos, agora através da doutrina espírita, que é o Cristo redivivo na Terra. Nós te somos gratos e queremos alcançar, com a permissão dos benfeitores espirituais que assistem a todos os trabalhos da Associação Espírita Fonte de Luz, nós queremos, rogando a assistência, chegar a todos os corações neste momento. Muita luz, muita paz, e que o Cristo de amor e bondade envolva-nos a todos. Queridos irmãos, então, como já dissemos de início, é com muita alegria que nós, neste momento, estamos falando em nome da doutrina, em nome do Cristo Consolador. E hoje o nosso tema é a Boa Nova. E quando a gente trabalha, né, o tema a Boa Nova, nós vamos nos reportar a Jesus, porque Jesus nos trouxe a Boa Nova. Então, o significado desta palavra Boa Nova, boa notícia, é do Evangelho, que significa, então, boa nova, boa e feliz notícia. O âmago, ou a essência do Evangelho de Jesus, também é conhecido pela expressão boa nova.
significa boa notícia, é encaminhar a humanidade terrestre ao bem. E a lição de Jesus na Terra, a sua missão, qual era? Transmitir aos homens, transmitir a todos nós o pensamento de Deus. Boa nova, em suma, meus irmãos, é essencial ao cristão. É essencial a todos nós que caminhamos em evolução, para que nós possamos ser felizes e conseguirmos progredir sem cessar. Compreendermos a fala do Cristo, compreendermos a sua boa nova, as boas notícias que o Cristo nos trouxe. Isto é o que nós gostaríamos de conversar com os nossos irmãos na noite de hoje. E nós traremos para a nossa conversa da noite, para os nossos estudos, um artigo publicado na revista Reformador de janeiro de 2015. Psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, através do Divaldo do espírito Amélia Rodrigues. Este espírito encantador, que sempre nos fala de Jesus, que nos traz as narrativas do Mestre. E nesse momento, nós vamos trazer a narrativa, onde ela começa nos dizendo que foram longos os dias e as expectativas e de uma grande aflição, viajando à noite e repousando nos períodos ensolarados, a fim de diminuir as dores das ulcerações, da fraqueza orgânica. Ele, aquele homem, chegava a Cafarnaum e misturava-se agora à multidão. As marcas iniludíveis da lepra fazem-no enxotado como um cão desprezível, para adiante, impedindo de acercar-se do Galileu. Ouvira falar do Galileu. Ouvira falar na sua distante cidade de Sidom. Ouvia falar daquele homem que penetrava a escuridão e vencia toda a treva. Ouvia falar que aquele homem, nas suas mãos em que ele impunha, tocavam a paralisia e desatrelava os membros mortos, restituindo assim o movimento daqueles irmãos que eram paralíticos. Que o som da sua voz, o som da voz do Galileu, penetrava, adentrava os ouvidos moucos, surdos, e rompiam-se no silêncio atroz. Ele, o Galileu, repreendia os demônios e os mesmos fugiam gritando de dor e de medo. Ouvira falar que ele lavava toda a podridão do corpo e restituía a saúde. E então ele pensava em ir ao encontro do Galileu. E quando lá estava em Cafarnaum, lembrava-se, recordava-se da sua primeira despigmentação na pele, daquela mancha arroxeada no pescoço, depois sensações atordoantes em seu corpo, o cansaço, as dores nos membros inferiores e superiores, as dificuldades de quaisquer movimentos, as primeiras feridas. E então estava com lepra. Ainda mantinha na memória aquele dia e, portanto, recordava-se quando sua mulher, num momento de muita ira, chamou-o de leproso. Propagando-se aquela voz naquela pequena aldeia de Sidom, e então, sem piedade, correram à porta, o apedrejaram, sem nenhuma consideração. Expulsaram-o da cidade. Seus filhos fugiram, os amigos o amaldiçoaram. E agora ele estava ali,
aguardando a chegada do Mestre do Galileu. Durante sua trajetória, nas noites em que caminhava, durante o dia, quando repousava, muitas vezes ele tinha pensado em desistir. Tinha pensado em desistir. Mas ele sentia-se impulsionado a prosseguir, porque ele confiava no Galileu. Havia uma linguagem no seu coração que lhe falava de umas venturas e de umas alegrias que ele nunca tinha vivido e que, portanto, se acaso chegasse a tempo de ser socorrido, como queria ser socorrido pelo Galileu. Era um entardecer. Havia, naquele momento, uma leve brisa, um vento morno que soprava e ele ali escondido, devido ao seu cheiro insuportável e as pessoas o escorraçarem, o odor do corpo era insuportável e tremia muito pela ação da febre. À medida que os minutos sucediam-se, ele foram ali aglomerando-se pessoas, e então, repentinamente, surgiu o Mestre. Um silêncio grandioso, quebrado somente pelas vozes da natureza. Automaticamente, as pessoas se ajoelharam. E ele, ajoelhando-se, desejou cerrar suas pálpebras sobre as vistas sem menor luminosidade, mas não desejou perder a beleza daquele ser que parecia sobrepairar acima de todos. Então o Mestre, Jesus, ali naquele momento, naquele silêncio maravilhoso, ele diz: eu vos trago as boas novas de alegria. As pessoas que ali se encontravam silenciaram suas almas. As crianças que choravam silenciaram instantaneamente seus prantos. Os endemoniados calaram-se, nos diz Amélia Rodrigues, e todos os ouvidos eram nele, no Mestre. E então, o Galileu, naquele momento, começa a sua fala, naquele silêncio impressionante, onde a sua voz ressoava, mas acima de tudo, nos corações. E ele nos chama para o despertar. E o despertar que Jesus nos fala é na seguinte fala: o Pai enviou-me. E ele naquela barca começa a dizer: o Pai enviou-me a fim de que desperteis do letargo, da indiferença, do sofrimento e venhais a mim, pois eu vos reunirei num rebanho e vos guardarei a minha vigilância. E ele, com aquelas palavras, vai trazendo a magia do momento aos corações. E nós vamos buscar no livro Pão Nosso de Emmanuel uma reflexão importante, porque quando Jesus vem nos dizer que nos veio tirar do letargo, nos despertar deste letargo, Emmanuel, no livro Pão Nosso, nos traz uma reflexão importante quando ele nos diz que é necessário acordar. E Emmanuel, no livro Pão Nosso, faz com que a gente procure trazer reflexões como o que faz, que nos indaguemos o que nós estamos fazendo, o que deseja, o que nós desejamos da nossa existência, a que propósito nós atendemos, a qual finalidade nos destinamos. É necessário este despertar, é necessário este momento em que nós precisamos eleger na nossa vida o que é importante. O que é de fato importante a todos nós. O que estamos fazendo? E esta pergunta, ela ganha um colorido especial neste instante do momento que nós vivemos.
O momento em que nós estamos recolhidos nos nossos lares e reavaliando de alguma forma o que é que nós fazemos da nossa existência física. Porque embora o espiritismo, a doutrina espírita nos fale que nós temos uma única vida e que estamos em etapas, horas no corpo, horas fora, na espiritualidade, ora encarnado, mas quando reencarnamos, nós temos um objetivo existencial. E para que possamos cumprir com este objetivo, com esta vinda a nos materializarmos neste corpo físico, nós precisamos estar despertos. Nós precisamos estar sabendo responder estas questões. O que estamos fazendo da nossa existência física? O que nós desejamos no nosso ser? Que propósito nós estamos atendendo hoje? Qual a finalidade que nós nos destinamos? E com certeza estas respostas precisam ser buscadas dentro de nós, para que nós tenhamos a consciência para onde caminhamos. Imaginemos neste momento aquele leproso encantado, magnetizado com a palavra do Cristo, neste momento, ouvindo o Cristo nos convidar ao despertar, ao sairmos da indiferença da vida, a estarmos nos reunindo com o Cristo. Mas Jesus prossegue. E ele vai nos dizer que não temais os maus e nem seus males. Jesus está nos dizendo. E sua mente retorna ao instante que é expulso da aldeia, ao qual tem um grande amor, que era a sua casa, que era a sua família, seus filhos, a sua existência. E ele se relembra deste momento. Mas a doutrina espírita, ela vem trazer o que Jesus vai clareando para todos nós. Quando Jesus diz não temais os maus e nem seus males, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12, item 5, vai nos dizer que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Então não vamos temer os maus. Não vamos sintonizar com as vibrações negativas. Vamos elevar nosso padrão vibratório. Vamos pensar no bem, sintonizar no bem. Vamos entender e compreender que nós emitimos e recebemos energias e que nós precisamos estar em busca das nossas vibrações. Mas não temer os maus, nem seus males, porque estes homens que estão temporariamente equivocados diante da lei se tornarão bons, porque esta imperfeição que é momentânea, esta imperfeição irá desaparecer, porque a nossa única fatalidade é a perfeição relativa, é caminharmos de degrau em degrau, buscando no nosso dia a dia, nas nossas existências que são múltiplas, elevarmos este ser espiritual que nós somos. Buscarmos a evolução do ser. E a nossa evolução, o nosso andar é para a lei de amor. Quando nós compreendermos esta lei e conseguirmos praticá-la, quando nós entendermos o real significado da vida, nós não vamos temer, porque nós não estaremos sintonizando com a maldade. Então Jesus prossegue. O homem de Sidom está lá. E Jesus vai falar de amar e perdoar. E ele diz assim, amai, porque essa é a chave para decifrar todos os enigmas e resolver todos os problemas. E nunca revideis o mal com outro mal, perdoando o agressor, porque ele é infeliz e não sabe.
Olha as palavras de Jesus no capítulo 11º de Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Samson vai nos dizer, amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, honesto, para fazer aos outros o que queiram que estes lhes façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-los. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados. Vejamos, Samson vai nos dizer que o amor, ele evolui. E nós vamos ver no mesmo capítulo do Evangelho, o nosso querido espírito Lázaro também falando que o amor evolui. Ele vai nos dizer neste item, a lei do amor, no capítulo 11º, que o homem no seu início só tem instintos, mais avançado e corrompido tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E a essência, o mais importante de todos os sentimentos, é o amor. Este sol interior que reúne e condensa, né, em seu foco ardente, é o amor. Que funde, que termina com a personalidade pela fusão dos seres e faz com que nós sejamos e aprendamos a amar a humanidade. Então é importante neste momento, quando Jesus fala que a chave para decifrar todos os enigmas naquele momento, naquele barco, onde aquela multidão que está ali paralisada pelas suas palavras, ele nos traz que para decifrar todos os enigmas e resolver todos os problemas, e nunca revideis o mal com outro mal, perdoando o agressor, porque ele é um infeliz e não sabe. Aquele irmão que não sabe perdoar, que às vezes nos faz alguma maldade, este irmão, no fundo, ele é um infeliz. Nós não podemos sintonizar com estes irmãos, nós temos que compreender que ele está no caminho, que nós já trilhamos. E se nós já trilhamos, nós devemos lembrar no fundo do nosso coração o quanto isso é dolorido. O quanto nós nos sentíamos tristes, o quanto um dia tivemos que retornar pelo caminho para agora plantar o bem, por onde havíamos plantado o mal. Então amai, amai porque essa é a chave para decifrar todos os enigmas. Que nós procuremos em torno de nós o sentido íntimo das dores dos nossos irmãos. Especificamente neste momento em que muitos irmãos estão perdendo o emprego, o seu sustento da sua vida, estão alguns adoecidos. Alguns irmãos estão depressivos, estão doentes. Irmãos que precisam ser por nós sustentados. Nós precisamos agir com indulgência, que é uma das nossas partes da caridade. Porque Jesus entendia a caridade como indulgência, benevolência e o perdão das ofensas. E o indulgente, essa pessoa que é indulgente, ela sustenta os fortes. Ela ampara os fracos. Que nós possamos olhar ao nosso redor e ver as dores que acabrunham nossos irmãos para suavizá-los. Perceber que a nossa família é a grande humanidade. Porque Jesus nos ensinou. Então precisamos aprender a amar. Mas Jesus prossegue na sua barca. E ele vai nos dizer que felizes aqueles que por enquanto choram e se recuperam diante das leis de meu Pai, porque se libertam das cargas e dos crimes. Felizes aqueles que por enquanto choram. Jesus não está nos dizendo que nós permaneceremos chorando, mas que por enquanto choramos. Choramos por quê? Porque nós nos recuperamos perante as leis do Pai. Leis que nós infringimos, crimes que nós cometemos. Então nós precisamos nos libertar destas cargas criminosas que carregávamos no passado. Felizes aqueles que por enquanto choram.
Imaginemos, meus irmãos, aquele leproso misturado à multidão, olhando firmemente para o Cristo quando ele diz: felizes aqueles que por enquanto choram. Imaginemos-nos na situação em que ele se encontrava, porque se recuperam perante as leis do Pai, porque se libertam das cargas e dos crimes. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador na Terra, vai nos trazer alguns questionamentos que nós muitas vezes nos fazemos porque nós não entendemos o sofrimento. Por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma terem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir. Como compreender que homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam? São estas alguns questionamentos que abrem o item 3º do livro, do capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E neste momento, nesta obra basilar, uma das obras basilares da doutrina, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai nos explicar, vai trazer ali as questões, além destes questionamentos, ele vai nos trazer as causas das aflições. Ele nos fala da justiça das aflições. Vai nos dizer que há males que nós efetivamente nesta encarnação nada fizemos para o sofrer. Cita exemplos, mas ele também vai nos dizer que muitas causas dos nossos sofrimentos são atos realizados nessa existência, por nossa imprevidência, por nossos cálculos, por nossas atitudes equivocadas. Quando nós percebemos, por exemplo, pais com filhos ingratos, muitas vezes nós nos questionamos, mas como um filho age assim com um pai em determinadas situações? Muitas vezes nós não sabemos, mas aquele filho, quando na sua infância não teve as suas ervas daninhas devidamente arrancadas, como mandam os espíritos, nos instruem os espíritos, no capítulo 14 do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nos fala que nós, enquanto espíritas, venhamos observar nos nossos filhos as suas imperfeições, para que, como um bom jardineiro, possamos arrancar, extirpar as ervas daninhas. Quando nós sofremos males que são decorrência do nosso proceder. Então, as nossas aflições, claro que muitas vezes são desta existência, mas outras não. Outras nós não conseguimos entender, porque, por exemplo, às vezes desencarnam pessoas em tenra idade, jovens, quando, na verdade, existem pessoas idosas, adoecidas, que permanecem na Terra. Nós, às vezes, não conseguimos compreender por que irmãos nossos nascem com seus corpos, com deficiências, com dificuldades, suas mentes. Mas a doutrina espírita, ela vai nos dizer que nós, às vezes, choramos, estamos chorando, mas nós somos os bem-aventurados, porque aqueles que estão chorando estão se recuperando diante da lei do Pai, porque a lei de Deus é justa. Existe uma lei no Livro dos Espíritos que é a lei de justiça, amor e caridade. E não há como separar estas leis. Às vezes nos dá a impressão de que são 3 leis em uma, mas na verdade elas não conseguem ser separadas. Porque a lei é de justiça, de amor e de caridade. O nosso Pai Criador ama-nos a todos. Então ele é justo. Vejamos, perante Deus somos todos iguais. Quem faz as distinções somos nós na Terra. Então, meus irmãos, bem-aventurados os aflitos, sim. E aí Jesus, naquele momento, trazendo a este irmão leproso, que está com toda aquela situação já narrada anteriormente, com todas aquelas dores, com a febre,
relembrando toda a sua vida até chegar àquele momento, onde, com certeza, em muitos momentos pensou desistir, mas ele sabia que era necessário ver o Cristo. E então, neste momento, ele compreende que ele está se libertando das suas cargas e dos seus crimes. Neste momento, ele percebe-se como um ser imortal. E então, prosseguindo o Cristo, ele vai trazer para nós, naquela barca, naquele momento, o sentido existencial. Ele vai nos dizer que o único sentido da vida física é a luta para a conquista do amor, que produz harmonia e abençoa o mundo com paz. É lindo ouvir Jesus, que foi o exemplo de amor, que nos trouxe histórias, que exemplificou o amor, o perdão, que nos trouxe as histórias, que nos trouxe a vida. Esse Cristo, este irmão de caminhada, este guia e modelo da humanidade, nos diz que o único sentido da vida física é a luta para a conquista do amor, que vai produzir o quê? A harmonia e abençoa o mundo com paz. O que é que nós tanto queremos hoje na nossa vida? Paz, harmonia. Então nós precisamos buscar o sentido da vida. E então, quando nós nos reportamos ao que Jesus exemplificou neste momento, nós vamos compreender a parábola do bom samaritano. Porque este irmão, ao socorrer este irmão caído do caminho, o bom samaritano, quando ele chega ao encontro daquele homem que está caído ao caminho, já haviam passado 2 irmãos que, por questões suas, talvez por não quererem se tornar impuros, porque aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, que foi assaltado, que foi deixado semi-morto à beira do caminho, sem suas vestes, portanto, não era possível identificar quem era aquele homem caído do caminho. E o sacerdote e o levita que ali passavam não o atenderam, porque vinham também de Jerusalém, porque haviam passado no templo e haviam feito a sua purificação. E eles não podiam ter contato com pessoas de má vida. Como eles não sabiam quem era aquele homem, eles passaram de largo e seguiram suas existências. Mas o bom samaritano, ele vê aquele homem, ele desce do seu cavalo, ele o acode nos primeiros momentos, leva-o a uma hospedaria, cuida dele a noite inteira, como nós já sabemos da parábola, faz com que no outro dia deixa recursos para que aquele homem possa suprir as necessidades daquele irmão e segue a sua vida. Esse é o sentido existencial da vida física. Porque às vezes nós nem vamos entrar no mérito da questão dos nossos irmãos sacerdote e levita. Mas vamos no bom samaritano. Quantas vezes nós ajudamos as pessoas? Mas nós ajudamos e permanecemos na cobrança. Nós ajudamos e perguntamos o que aquela pessoa fez com que eu ajudo. E nós nos cansamos de ajudar. Este é o momento de refletirmos sobre isso. O bom samaritano, que é o exemplo trazido por Jesus nesta parábola, não indagou absolutamente nenhuma condição daquele homem. Até porque não dava para identificá-lo. Aquele homem não perguntou o que ele faria daquele momento para frente da sua existência física. Ele apenas serviu. Ele apenas serviu. Então, meus irmãos, esta é uma grande reflexão. Naquele instante, o leproso de Sidom se pergunta qual teria sido o sentido existencial da sua encarnação até aquele momento? O que teria ele feito da sua vida? E ele não encontra respostas. Mas o Cristo estava lhe dando as respostas. O Cristo estava fazendo com que a sua vida fosse antes e depois daquele momento.
Mas também, prosseguindo a fala de Jesus, Jesus vai nos dizer: não vos cansei de amar, mesmo quando desamados e perseguidos, porque eles, os perversos, não sabem o que fazem. Não vos canseis de amar. E nós vamos então, no Evangelho segundo o Espiritismo, trazer uma fala de Fénelon que é fantástica quando ele diz: não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele a seu mau grado cede. É um ímã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente nos vossos corações. Meus irmãos, por corações mais endurecidos que existam, por espíritos com maior maldade em seu coração que exista, o amor sempre vai vencer. Ele é este ímã a que não é possível resistir. E no Evangelho também nós temos que sempre, por mais abjeto, por mais vil, por mais criminoso que seja alguém, este irmão nosso de caminhada tem um amor. Tem um amor por uma planta, por um animal, por um objeto, por alguém. Ele ama. Porque todos nós temos a chama desse fogo sagrado, que é o amor, dentro de nós. Então, não acrediteis na esterilidade e no endurecimento dos corações humanos. Apostemos em fazer o bem. Apostemos em levar Jesus aos corações das pessoas. Apostemos nisso. Jesus, ele nos incentiva quando ele nos diz: não canseis de amar, mesmo quando desamados. E todas essas frases que Jesus foi falando, e muito mais nós estamos trazendo recortes, foram adentrando e calando na alma daquele irmão, do leproso, que continua ali, ouvindo, estático. Nesse momento, Jesus desce da barca, faz a sua fala e desce. Quando ele desce, houve aquele silêncio, até que no meio da multidão havia uma voz que grita em desespero, que diz: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, que sou amaldiçoado pela lepra. E o leproso de Sidom fica ali, observando aquele momento. Aquele irmão que também está com lepra pede ajuda a Jesus. E aí houve um movimento instintivo da multidão que se volta a olhar aquele leproso. Jesus se aproxima, o envolve num abraço, abraçando aquele infeliz e disse-lhe: fica bem, eu o quero, em nome do meu Pai. Diante dos olhos de toda aquela multidão, podia-lhe ver as carnes estremecerem. Ergueu-se aquele homem e então estava curado. Diante daquela multidão, diante de todos. Houveram gritos, júbilos, exclamações. Imaginemos a cena se nós estivéssemos ali. E ele então continua a atender aos irmãos. Segue na multidão. E o enfermo, o leproso de Sidom, naquele momento, ele está petrificado. Ele não consegue falar, ele não consegue se mover. Não saberia dizer como tudo que agora ocorria dentro do seu ser. Porque ele se aproximou, então, Jesus, dirigiu-se ao leproso de Sidom, aproximou-se e indagou com a ternura de um amigo: que queres que eu te faça? E então,
Nesse momento, Jesus diz: eu vim. Naquele instante, aquele homem disse quase sem fôlego e respondeu: que eu tenha paz. Esquecera-se da lepra, esquecera-se de tudo que tinha acontecido, nem sabia mais se queria ser curado, porque ele não sabia se queria morrer ou viver. Jesus sorriu com aquela gentileza de sempre e disse: fica bem, eu quero também. E então, naquele momento, aquele homem sentiu todos os seus músculos, sentiu todo o seu ser a penetrar-lhe aquela energia que vinha do Mestre. De repente, sentiu que o anjo da saúde tomou-lhe as fibras e a lepra desapareceu. Aquele homem queria agradecer a Jesus, queria dizer alguma coisa, mas não conseguia. Jesus, então, olha para aquele homem e diz: eu te conheço desde ontem. Segue em paz. Que a bênção do Pai no coração daqueles que o amam e nunca mais te esqueças de amar. Nunca mais te esqueças de amar. Aquele homem, depois de ter sido curado, depois de ter entendido cada palavra que Jesus falou, depois de ter percebido que ele tinha um sentido existencial e nunca mais esqueceu o olhar daquele homem, do mestre, do Galileu. Ele voltou para Sidon, aquela cidade às margens do mar Mediterrâneo. E numa aldeia criou um albergue para portadores de hanseníase, em homenagem àquele que lhe concedeu a paz. Muitos, àquele tempo de Jesus, haviam sido curados, recuperando a aparência que a morte consumia depois, enquanto ele houvera adquirido a cura real do espírito de harmonia. Muitas pessoas que Jesus curou, inclusive o leproso de Sidon, todos desencarnaram. Mas o que realmente fez a diferença na vida daquele homem? Foi as palavras do mestre. Foi aquilo que o mestre queria que todos pudessem levar no seu coração. Então, nós vamos nos reportar à oração de São Francisco. Porque São Francisco, ele nos traz na sua oração a nossa autorresponsabilização. Ele faz com que nós busquemos atitude, ação, que nós não fiquemos esperando as coisas prontas, que a gente exercite o amor. E ele diz: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O nosso leproso de Sidon entendeu as palavras do Mestre de trazer boas novas de alegria. Compreendeu naquela barca, naquele entardecer, tudo aquilo que Jesus queria. E ele, então,
se movimenta a partir da sua cura, da sua enfermidade, da lepra, movimenta-se para fazer o bem. E nunca se esqueceu daquele olhar do mestre quando lhe diz: eu te conheço desde ontem. Jesus nos conhece, nosso irmão, ele nos conhece. E que nós possamos agir fazendo com que a boa nova dessa mensagem do Cristo, com que as lições do Evangelho segundo o Espiritismo adentrem no nosso coração. E que nós possamos utilizar da oração de São Francisco para a nossa autorresponsabilização para com a vida, a nossa busca de estarmos levando ao mundo a paz, levando ao mundo o amor. E para encerrarmos este momento, nós gostaríamos de trazer a mensagem do Mestre, nos convidando para essa escalada, para a ascensão, para a evolução, que é a busca que todos nós temos. Cada nova existência é um degrau que nós avançamos. E este degrau faz com que a gente observe a vida da altura que nós nos encontramos. Não importa em que lugar nós estejamos, aos poucos estes degraus estaremos subindo e vendo a vida de um ponto mais alto. A perceber que muitas vezes o que nos acontece são simples arranhaduras que não nos ferem, mas que nós podemos buscar o Cristo. E encerrando o nosso trabalho de hoje, aqueles que já me conhecem sabem da importância que é para mim trazer uma música para a nossa reflexão. E eu espero compartilhar com os irmãos a música A Paz, do Roupa Nova, que vem trazer para nós a finalização da mensagem de hoje, quando diz: só o amor muda o que já se fez. E a força da paz junta todos outra vez. Estamos juntos na pandemia. Estamos juntos neste momento e que nós possamos permanecer juntos. E aí a música nos faz um convite. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Vamos nos cuidar. Vamos cuidar do nosso irmão. Vamos amar. Vamos ser felizes. E nós elevamos o nosso pensamento neste momento e dizemos: Senhor, auxilia-nos neste momento, para que nós possamos nos autorresponsabilizarmos pela vida, trazendo a boa nova do Cristo agora rediviva em nossos corações e buscarmos ser felizes, buscarmos a luz, buscarmos a paz, buscarmos levar aos nossos irmãos sempre o que há de melhor em nós. Muito, Senhor, te agradecemos por cada dia vivido, por cada amanhecer que nos traz a oportunidade de vivenciar. E que as nossas escolhas diárias sejam escolhas para ser feliz, para buscar Jesus, para buscarmos o amor, o perdão, a paz, resgatarmos a alegria de viver, porque o Cristo é a boa nova. Muita luz a todos. Uma imensa alegria de mais um trabalho na Seara de Jesus. Um abraço muito fraternal aos ouvintes, né? Aqueles irmãos que nos assistem do Fonte de Luz. E gratidão neste dia, onde nós estaremos fazendo a estreia do nosso canal no YouTube. Acessem o nosso canal, se inscrevam no nosso canal e vamos compartilhar. Que o Cristo de amor e bondade preencha-nos de alegria todos os dias. Muita paz e que Jesus nos abençoe. Muita luz, queridos irmãos.